Pessoal, sejam bem-vindos. Nessa aula aqui a gente vai continuar estudando os diferentes conceitos de estratégia em âmbito organizacional, sob a visão de Henry Mintzberg. O Henry Mintzberg ele traz os 5 P's da estratégia, que é ver a estratégia sob 5 visões diferentes. A estratégia como um plano, a estratégia como um pretexto, como um padrão, perspectiva ou posicionamento, mas ele também, de acordo com o processo de formação, ele também classifica as estratégias em diferentes tipos. O foco dessa aula aqui são as estratégias deliberadas e as emergentes, porque são elas que geralmente aparecem mais em prova, mas vocês vão ver que existem outras 3, tá? Olha só, de acordo pelo processo em que as estratégias são desenvolvidas, Mintzberg classifica a estratégia em 5 diferentes tipos, ou seja, de acordo com como elas são desenvolvidas, o processo de formação. E aí a gente tem a estratégia pretendida, a estratégia deliberada e a estratégia emergente, além da realizada e a não realizada. A estratégia pretendida, também chamada de intencional, é a estratégia inicialmente planejada. É intencional e pode ou não ser implementada na organização. Então a estratégia pretendida, para ficar bem claro, é aquela que a organização ela pensou, ela discutiu sobre, ela planejou utilizar essa estratégia, tá? Então foi deliberadamente, foi consciente essa estratégia aí que foi definida. Tirando aqui do âmbito organizacional, porque a gente está sempre vendo a estratégia em âmbito organizacional, vamos se colocar na posição, né? Eu tenho um objetivo lá na frente. Para chegar nesse objetivo, eu posso elaborar uma estratégia. O que eu pensei de estratégia significa dizer que ela foi pretendida, né? Porque eu conscientemente eu decidi que eu ia fazer tal coisa. Mas olha só, eu posso daqui a pouco pensar em 2 estratégias diferentes. As 2 estratégias que eu pensei, que eu vi como uma possível solução para o meu problema, elas são estratégias pretendidas. Mas dessas 2 que eu elaborei, olha que interessante, pode ser que uma eu não coloque em prática. Mas ainda assim, ainda que eu não tenha colocado em prática, ela vai ser uma estratégia pretendida. Porque eu conscientemente pensei sobre ela, né? Eu elaborei ela. Agora, e quanto àquela outra que eu colocar em prática? Daí a gente tem o conceito de estratégia deliberada. É a estratégia que foi pretendida, ou seja, inicialmente definida pela organização e posteriormente foi implementada. Então, o principal ponto aqui é lembrar que a estratégia deliberada ela advém de uma estratégia pretendida, tá? E aí a gente chega então na definição aqui da deliberada. Mas ainda, a gente tem a estratégia emergente. É a estratégia que surge sem ter sido, olha só, sem ter sido planejada ou pretendida. Emerge da organização em resposta a uma oportunidade do ambiente. Então daqui a pouco eu estou executando alguma tarefa, né, fazendo alguma coisa, eu nem tenho uma estratégia para isso, mas durante esse processo de execução eu comecei a fazer algo de diferente forma, mas que me resultou em algum tipo de benefício. Isso surgiu do nada, apareceu do nada, foi emergente. Eu não pensei em fazer aquilo daquela maneira, simplesmente surgiu. E isso, quando acontece, quando surge do nada, surge para aproveitar uma oportunidade aqui do ambiente, uma oportunidade do momento, e isso recebe o nome aqui de estratégia emergente. O principal ponto aqui para diferenciar a deliberada da emergente é que a deliberada ela nasce de uma estratégia pretendida e a emergente ela apenas surge, né? Ela não é pretendida. Tá? Mas olha só, ainda a gente tem a estratégia realizada. É o que de fato foi realizado na organização. Podemos considerar como a soma das estratégias deliberadas e as emergentes. Porque olha só, mesmo que eu não tenha pretendido, eu posso estar executando uma estratégia emergente. Aliás, eu vou estar executando justamente porque eu não pretendi ela. E também posso ter uma estratégia que eu pretendi e ela foi deliberada. Ou seja, eu pensei sobre e coloquei em prática. Tenho 2 estratégias aqui, elas estão acontecendo. Uma é deliberada, outra é emergente. As estratégias realizadas são as somas das estratégias deliberadas e das emergentes. É o que de fato está sendo colocado em prática. Pode ter sido pretendido ou não. E agora, lembre que eu falei para vocês que quando a gente pensa, se colocando de novo na situação, né? A gente tem um problema, a gente elaborou 2 estratégias. Uma eu coloquei em prática e a outra não. Aquela pretendida que eu não coloquei em prática, ela se torna uma estratégia não realizada. É diferente da estratégia que eu pretendi e coloquei em prática.
virou uma estratégia deliberada. Aquela que eu pretendi e não coloquei em prática, está aqui, é uma estratégia não realizada. É aquela que foi inicialmente pretendida, mas por algum motivo não foi colocada em prática. Daí eu trago esse resumo aí para vocês, que fica bem fácil, tá? Olha só, a estratégia deliberada, ela nasce de uma estratégia pretendida. Mas lembre-se que a gente pode ter estratégias pretendidas que não chegam aqui no processo de deliberado. E daí elas vêm para cá, que são as estratégias não realizadas. E ainda existe, né, a estratégia emergente. É aquela que não nasceu, ó, não tem uma flechinha saindo aqui da pretendida, porque ela não nasceu de nada, ela apenas surgiu no momento. E a soma, tanto da deliberada como da emergente, a gente chega então na estratégia realizada. Tá bom, pessoal? A parte teórica da aula era isso aí. A gente volta aí para a resolução de questões numa próxima. Até mais!